Nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Governo Merlong Solano. A gente deseja uma boa tarde e inicia perguntando: essa retirada de pauta significa a abertura de um diálogo, secretário? Boa tarde. O diálogo é permanente com a sociedade. O objetivo desta medida que o governador apresenta é evitar que o Estado do Piauí tenha que se subordinar, por falta de legislação própria, à legislação federal. O governo federal aprovou no Congresso Nacional uma PEC que estabelece um congelamento do orçamento federal, apenas atualizado pela inflação. E a inflação está caindo. Significa dizer, Tiago, que nos próximos anos o orçamento federal cairá em termos reais, comprometendo a capacidade de resposta do governo federal aos problemas do país. Só uma despesa ficou de fora na emenda do governo federal: as despesas financeiras. Ficou dentro as despesas primárias, gasto com pessoal, com custeio e com investimento. Está tudo lá. Se o Piauí não tiver uma legislação própria, o que vai acontecer? Estado que não legisla sobre um determinado tema, termina sendo obrigado à legislação federal sobre aquele tema. É isso que vai acontecer. E percebendo isto, o governador Wellington Dias, que não é de esperar os problemas, Erivaldo, se antecipou e apresentou uma emenda, uma proposta de emenda constitucional que é diferente da federal. Por quê? Primeiro, que o nosso orçamento não ficará congelado. A despesa poderá crescer conforme dois indicadores: o que for maior, ou a inflação do ano anterior, ou a evolução da receita corrente líquida. E acontece que nos últimos 10 anos, a receita corrente líquida foi maior do que a inflação. Portanto, nós não estamos congelando o orçamento e nem estamos impedindo a contratação de pessoal ou promoções. Essa história de aumentos, reajustes já programados para os próximos anos, fica mantido? Como é que é essa situação? Tudo que couber dentro do limite de despesa definido pela emenda, se ela for aprovada. Então, a despesa deste ano, mais o crescimento da receita corrente líquida, 90% do crescimento da receita corrente líquida, poderá ser a despesa do ano que vem. Neste a mais, o que couber, conforme as prioridades da sociedade e do governo, será posto. É o concurso? É o aumento geral de salário para os servidores? É a promoção? Obviamente, o governador fará uma leitura da realidade e definirá a ordem de prioridades para a aplicação desses recursos. Não há congelamento. O deputado Robson estava desinformando a sociedade ali, Evaldo. Aquilo ali é o que está na lei de responsabilidade fiscal. O Estado está engessado com relação à capacidade de fazer contratações até em áreas essenciais. Ele citou o problema de médicos, de servidores em setores... Pois é, não é verdade essa informação. Se a receita corrente líquida crescer além da inflação, como está crescendo, nós teremos uma folga orçamentária para ampliar a despesa na mesma proporção. Agora, se num determinado ano o Estado desobedecer a norma que ele próprio está criando, ou seja, se ele gastar mais do que o limite, aí ele cairá nas vedações. Mas isso já existe hoje, Elivaldo. Nós estamos nessa situação hoje. Hoje o Estado só está podendo contratar alguém se for para substituir alguém que se aposentou. Secretário, se essas medidas porque nós estamos dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal. Isso aí que está na PEC, o deputado está desinformando a sociedade. É o que está na lei de responsabilidade fiscal. Quando o Estado chega acima do limite prudencial, ele começa a deixar, para poder, não pode mais contratar pessoal até voltar para dentro do limite. É isso que... O senhor negou ali a possibilidade de proposta que altere, que o senhor mesmo chamou de espinha dorsal da PEC. O que significa isso? Se essas medidas não forem adotadas da forma como o governo enviou, o que está ameaçado no curto prazo? Salários, investimentos, equilíbrio financeiro? O que está ameaçado é o seguinte: em toda a relação com o governo federal vai se pautar com os estados, ou pela norma legal que o estado tiver adotado, se ela se mostrar viável, ou pela sua própria norma. E a norma do governo federal acabou de ser aprovada. Essa sim é draconiana. Reajustar o orçamento federal só pela inflação. Daqui para frente, toda vez que o governo precisar de algum suporte do governo federal, ele vai dizer: bom, você tem uma legislação específica de ajuste? Tem não, então está aqui a minha. Isso é condição até para liberar empréstimo? Para tudo. Se você não tem uma norma de ajuste fiscal própria, qual é a norma restante? A do governo federal. Toda vez que a gente precisar do governo federal, e a gente precisa com frequência, ele vai dizer: olha, você não está fazendo seu ajuste, o meu ajuste aqui é esse bem aqui. Eu estou fazendo sacrifício assim, assim, assado,
E você não está fazendo a sua parte. Hoje o grosso, Tiago, das manifestações envolveu o pessoal da segurança, civil e militar. Mas eu conversei com a dirigente do Sindicato dos Professores, o SINT, os Trabalhadores da Educação, Aldeni Jesus, informando que amanhã promete uma grande mobilização e vai forçar o governo a tirar de pauta definitiva a matéria deste ano lá, dessa reta final. Tirar de pauta, não fazer nada, gente, é a mesma coisa que estar no navio e ver lá longe um grande bloco de gelo, um iceberg, e não tomar nenhuma providência para desviar o navio. Não fazer nada significa o Piauí caminhar para a situação do estado do Rio de Janeiro. A situação de insolvência. Aqui, quando chega a situação de insolvência, as medidas têm que ser muito mais duras. Aqui nós estamos propondo o aumento da alíquota de previdenciária do servidor de 12 para 14. E a do próprio governo de 22 para 28. Sabe qual é a proposição lá no Rio de Janeiro? Para 37% a contribuição do servidor. É o que o governo do estado do Rio de Janeiro está tentando aprovar para poder ter a mínima possibilidade de começar a sair do desajuste. Porque eles lá estão com uma despesa estimada de 65 bilhões de reais para o ano que vem e uma receita de 43. Você imagina aí o tamanho da diferença, de 43 bilhões para 65 de despesa. Despesa legal, tudo que a Assembleia lá aprovou no passado, reajuste disso, reajuste daquilo, contratos assinados, 65 bilhões. Orçamento previsto de arrecadação, 43. Como é que fecha? Aí, resultado, lá vem. Ao invés de propor um aumento de 12 para 14, como nós estamos fazendo aqui, eles estão propondo lá de 12 para 37. Agora, secretário, existe, inclusive, através de redes sociais, uma circulação de uma mensagem, propondo, inclusive, uma paralisação geral de várias categorias. Durante esse interstício de hoje para amanhã, o deputado João de Deus, que é o líder lá da Assembleia, falou, inclusive, em se reunir hoje para realinhar estratégias com a governadora em exercício. O governador Wellington Dias, vale ressaltar que está no exterior, mas está participando ativamente dessa discussão com o seu grupo de assessores, e em que se pode avançar nesse diálogo de forma que se consiga voltar à matéria sem se perder, sem se modificar essa espinha dorsal a qual o senhor se referiu? O que eu peço em primeiro lugar é que as lideranças e suas bases leiam o que foi aprovado no Congresso Nacional pelo governo federal e leiam a nossa proposta aqui para ver as diferenças. Em segundo lugar, que percebam o seguinte, pela primeira vez no momento de dificuldade, está havendo uma certa sensibilidade de todos os poderes para participarem da resolução do problema, porque a nossa PEC inclui todos, Poder Executivo, Judiciário, Assembleia, Ministério Público, Defensoria Pública, está todo mundo posto aí. Isso é uma novidade aqui no Piauí, porque era sempre, os outros poderes ficavam sempre de fora na hora de fazer ajuste, na hora de tomar alguma medida de aperto. Agora está havendo uma certa sensibilidade, todo mundo está aceitando. E aí nós vemos no Poder Executivo, as lideranças sindicais, por uma dificuldade de entender o espírito da nossa proposta, querendo igualá-la à do governo federal. Eles entraram no discurso nacional. Muitos não leram, com certeza, para entrar no discurso nacional. Do jeito que fez o deputado Robert, que pegou as vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal e disse que o governo mandou uma PEC para a Assembleia proibindo de contratação até de médico. Aliás, o Elivaldo, inclusive, recebeu aqui uma mensagem dando conta de que o governador está ativamente acompanhando essas movimentações. Elivaldo. Tiago, o governador está na Europa, hoje está na Itália, participando de uma reunião com integrantes do FIDA, que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário. Retorna ao Piauí após essa missão com a comitiva. Lá estão o secretário de Desenvolvimento Rural, Francisco Lima, o secretário da Energia Renovável, Mineração, Luiz Coelho, e outras autoridades do governo. Retorna na quinta-feira, às 23 horas, quinta para sexta, na madrugada de sexta-feira ele estará aqui no Piauí. E de lá, acompanhando aí, obviamente, pelos mecanismos eletrônicos que existem hoje, disponíveis, acompanhando o que aconteceu hoje na Assembleia Legislativa, ele nos enviou uma mensagem, agora há pouco, onde ele esclarece ponto a ponto o que o governo pretende com essas medidas, a exemplo do que fez aqui o secretário Merlong Solano. Eu só vou destacar aqui um aspecto, que ele diz o seguinte: limitamos, abre aspas, limitamos o crescimento das despesas a 90% do crescimento da receita corrente líquida para ampliar investimentos.
para não alterar idade, tempo para aposentadoria, enfim, autorizou reajuste geral dos salários dos ativos e aposentados para permitir 2% da Previdência de 2% para 14%. Na parte patronal, saltando de 24% para 28%. Portanto, há, segundo o governador, uma compensação, evitando acontecer com o Piauí o que já acontece com estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Fecha aspas. Aí, Tiago, se você me permite, eu queria acrescentar um ponto. Assim, nós estamos trazendo, por força da necessidade, para o âmbito da administração pública, um princípio que está na vida das famílias e das empresas, que é um princípio básico. Ajustar suas despesas à sua receita. O governo do Estado não fabrica dinheiro, o governo do Estado não pode emitir título de dívida pública. Então, ou ele consegue adequar a sua despesa à sua receita, ou o caminho é a falência, é a insolvência. Eu quero agradecer ao secretário de Governo, Merlong Solano, pelas informações. Elivaldo, mais alguma ponderação? Não, Tiago, é isso. Vamos a continuar acompanhando atentamente os desdobramentos dessas matérias que têm gerado polêmica lá na Assembleia e que amanhã está marcada uma nova reunião da Comissão de Constituição e Justiça para aprovar a legalidade das matérias. Em seguida, uma discussão nas comissões técnicas, por exemplo, de Finanças e Administração, para, se possível, se acordo for feito, ser encaminhada, quem sabe amanhã mesmo, para o plenário. Serão 2 sessões, porque há um interstício, para que haja tempo hábil de aprovação das matérias ainda nesse exercício. Obrigado, Elivaldo. Obrigado, secretário, mais uma vez. Uma boa tarde para vocês. É isso. Boa tarde.